Cala a boca! O grito do meu filho, Ricardo, ecoou pela sala pequena. Aconteceu na casa dele, onde eu morava de favor há 6 meses, depois de pedir para minha nora, Mônica, não fumar perto de mim por causa da minha asma. Senti o impacto da mão dele no meu rosto antes de entender o que estava acontecendo. Meu rosto ardia, e o som da risada de Mônica era mais afiado que o tapa. Fiquei parada, sem fôlego, não pela fumaça, mas pelo choque. E então, lentamente, levantei e peguei meu celular na mesinha de centro, enquanto os dois me observavam, ainda sorrindo. 10 minutos depois, a campainha tocou, e o som fez os sorrisos deles desaparecerem para sempre. Ricardo abriu a porta com uma expressão de irritação que se desfez no instante em que viu quem estava lá. Não era um vizinho ou um entregador. Eram 2 policiais uniformizados e uma mulher de aparência séria, segurando uma prancheta. Mônica se aproximou, o sorriso presunçoso ainda nos lábios. "Pois não?" ela perguntou, olhando-os de cima a baixo. A mulher deu um passo à frente. "Boa noite. Sou a doutora Carla, do Centro de Referência de Assistência Social. Recebemos uma denúncia anônima e gostaríamos de falar com a senhora Helena." O rosto de Ricardo ficou pálido. Ele tentou se recompor, forçando um ar de normalidade. "Minha mãe? Ela está bem, está descansando. Não sei quem faria uma denúncia dessas, deve ser engano." Ele tentou fechar a porta, mas um dos policiais colocou o pé, impedindo o movimento. O silêncio na sala ficou pesado, carregado com o que não era dito. "Não é engano, senhor", disse doutora Carla, com a voz firme. "Temos a obrigação de verificar o bem-estar da sua mãe." Ricardo gaguejou. "Mas ela está bem. Nós cuidamos dela, ela tem tudo aqui." Mônica interveio com uma voz falsamente doce. "A mamãe anda um pouco esquecida, sabe? Às vezes ela inventa coisas." Eu ouvia tudo do corredor, parada nas sombras. Naquele momento, pensei em quantas outras pessoas, em quantas outras casas estavam presas no mesmo silêncio, acreditando que não havia saída. Ninguém deveria ter que suportar isso. Se você ou alguém que você ama está passando por uma situação de abuso, saiba que existe ajuda e que sua voz merece ser ouvida. O policial olhou diretamente para Ricardo. "Senhor, nós só vamos sair daqui depois de falar com ela. É melhor para todos se o senhor colaborar." A ameaça velada foi o suficiente. Ricardo recuou, derrotado. Eles entraram na sala e o cheiro de cigarro ainda pairava no ar, uma prova silenciosa do que havia acontecido. Eu saí do corredor e caminhei até eles. Doutora Carla me olhou e seus olhos foram direto para a marca vermelha e inchada na minha bochecha. Sua expressão se endureceu. "Senhora Helena, sou a Carla. Podemos conversar em um lugar reservado?" Ricardo se apressou em dizer: "Não precisa. O que tiver que falar com ela, pode falar na nossa frente. Somos uma família." Mônica concordou rapidamente. "Isso mesmo, não temos segredos aqui." Mas a autoridade na voz da doutora Carla era inquestionável. "A conversa é particular." Ela se virou para mim. "A senhora tem um quarto onde possamos conversar?" Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar, e a guiei pelo corredor até o pequeno cômodo nos fundos da casa que eles chamavam de meu quarto, sentindo os olhares furiosos do meu filho e da minha nora nas minhas costas a cada passo. Assim que fechei a porta, a máscara de calma profissional da doutora Carla suavizou. "Senhora Helena, a senhora está segura agora. Por favor, me conte o que aconteceu." As palavras dela foram como uma permissão para desabar, mas eu não chorei. As lágrimas tinham secado há meses. Em vez disso, caminhei até a cômoda, puxei a gaveta de baixo e peguei um pequeno caderno de capa preta. Entreguei a ela. "Está tudo aqui", eu disse, minha voz rouca. "Os últimos 6 meses. Cada palavra, cada humilhação." Ela pegou o caderno e começou a folhear. Vi seus olhos percorrerem minhas anotações, as datas, os xingamentos, o dinheiro da minha pensão que eles pegavam, deixando-me com uma miséria. Quando ela terminou, olhou para mim. "E a marca no seu rosto?" perguntou suavemente. "Foi meu filho", respondi, olhando-a nos olhos, "porque eu pedi para a esposa dele não fumar perto de mim. Eu tenho asma." Doutora Carla fechou o caderno com um gesto decidido. "Isso é tudo que precisamos. Senhora Helena, nós vamos tirá-la daqui esta noite." Ela me explicou o procedimento.
Iríamos até a delegacia da mulher para registrar um boletim de ocorrência, e então ela me levaria para um abrigo seguro até encontrarmos uma solução permanente. A senhora deseja prestar queixa contra seu filho e sua nora? Ela perguntou, me dando o poder da decisão. Sim, eu disse, sem um pingo de hesitação. Aquela única palavra parecia carregar o peso de uma vida inteira. Sair daquele quarto foi como respirar pela primeira vez depois de muito tempo submersa. A vida que eu conhecia antes de ser forçada a morar ali parecia pertencer a outra pessoa. Tudo começou quando perdi minha casa, o lugar que construí com meu marido e onde vivi por 40 anos. Aquela perda foi o que me deixou vulnerável e me jogou neste pesadelo. A casa que perdi não era apenas tijolo e cimento. Roberto e eu a construímos do zero, 40 anos atrás. Lembro-me dele misturando a argamassa, o suor escorrendo por seu rosto enquanto sorria para mim. Vai ser o nosso castelo, Lena, ele dizia. Cada parede guardava o eco das risadas de Ricardo quando criança, o cheiro do bolo de fubá que eu fazia aos domingos. A roseira que plantamos no nosso primeiro aniversário de casamento ainda florescia junto à janela da cozinha. Quando ele se foi, a casa se tornou meu santuário, um casulo de memórias que me protegia da solidão. Eu cuidava do jardim como ele me ensinou, conversava com as plantas, sentia sua presença em cada canto. Perder aquele lugar não foi como perder um objeto, foi como ter a alma arrancada, deixando um vazio que eu não sabia como preencher. Foi essa ferida aberta que me deixou completamente à mercê do meu filho. Roberto partiu há 15 anos. Um infarto fulminante, rápido e sem despedidas. Numa manhã, ele estava reclamando do placar do futebol, e na outra, o silêncio na casa era ensurdecedor. Nos primeiros anos, a dor era uma presença física, mas eu continuei. Aprendi a consertar a torneira que pingava, a pagar as contas em dia, a viver com a metade do coração que me restou. A casa era minha âncora. Eu me sentia forte ali dentro, cercada pela vida que construímos juntos. Ricardo já era casado com Mônica, vivendo a vida deles na cidade grande. As visitas eram raras, os telefonemas apressados. Eu não me importava, entendia que filhos criam asas. Eu tinha meu lar, minhas vizinhas, minha rotina. Nunca imaginei que o perigo não viria de fora, mas de dentro da própria família. De sobrinhos que mal me visitavam e que, após a morte de Roberto, viram em mim uma oportunidade, não uma tia de luto. A disputa começou com uma carta de um advogado. Meus sobrinhos, filhos do irmão falecido de Roberto, alegavam ter direito a uma parte da propriedade. Fiquei sem entender. Roberto e eu havíamos comprado o terreno e construído tudo com nosso dinheiro, nosso suor. Eu tinha os documentos, os recibos. É um engano, com certeza, eu disse a Ricardo pelo telefone. Ele pareceu distante. A senhora devia ter resolvido isso antes, mãe. Essas coisas de herança são complicadas. Ele não ofereceu ajuda, apenas um suspiro de impaciência. Contratei um advogado com o pouco que tinha guardado. Ele me explicou sobre brechas na lei, sobre documentos antigos do terreno. A batalha judicial se arrastou por quase 2 anos. Foi um pesadelo de papelada, audiências e um medo constante que me corroía por dentro, a cada noite, antes de dormir. O processo me esgotou física e financeiramente. Meus sobrinhos não me olhavam nos olhos no tribunal. Eram estranhos com o mesmo sangue que o meu, movidos por uma ganância que eu não conseguia compreender. O advogado me alertou. Dona Helena, a situação é delicada. A documentação original do lote tem ambiguidades. No dia do veredito, o juiz falou palavras técnicas que soaram como ruído. A única coisa que entendi foi a conclusão. Eu tinha perdido. Eu teria que desocupar a casa em 30 dias. O chão sumiu sob meus pés. Olhei para meus sobrinhos. Eles comemoraram discretamente com o advogado. Naquele momento, eu não senti raiva, apenas um frio profundo, um abandono que gelava os ossos. Eu estava com 71 anos, sem economias e prestes a ser despejada do único lar que conheci em 4 décadas. Os 30 dias seguintes foram um borrão de caixas de papelão e lágrimas silenciosas. Cada objeto que eu embalava era uma facada no peito. O porta-retratos com a foto do nosso casamento, a coleção de xícaras da minha mãe, o banquinho de madeira que Roberto fez para Ricardo alcançar a pia. Tive que vender a maioria dos móveis por uma ninharia. Doar as roupas dele foi a parte mais difícil.
O cheiro dele ainda estava nelas. No último dia, caminhei por cada cômodo vazio. O eco dos meus passos era a única resposta. Sentei no chão da sala, onde costumávamos dançar ao som do rádio, e chorei. Chorei pela perda do meu marido, da minha casa, da minha vida. Tranquei a porta pela última vez e entreguei a chave a um oficial de justiça. Naquele momento, eu não era mais Helena, a dona da casa. Era apenas uma idosa com 2 malas na calçada. Fiquei na casa de uma prima por uma semana, dormindo em um sofá pequeno demais para mim. Sentia-me um fardo, uma intrusa. Foi quando Ricardo ligou. Sua voz era um veludo falso, cheia de uma preocupação que ele nunca havia demonstrado antes. Mãe, como a senhora está? Fiquei sabendo da casa. Um absurdo. Ele fez uma pausa dramática. Olha, conversei com a Mônica. Não é justo a senhora ficar por aí, de favor. Venha morar com a gente. O convite pairou no ar. Não quero incomodar, meu filho, eu disse, a voz fraca. Que incômodo, mãe. A senhora é minha mãe. Temos um quarto sobrando. Fique o tempo que precisar, até se reerguer. Ao fundo, ouvi a voz de Mônica, igualmente ensaiada. Isso mesmo, Helena. A casa é sua também. A promessa de um porto seguro, por mais frágil que parecesse, era a única tábua de salvação que eu tinha. Eu aceitei. O que mais eu poderia fazer? Minha pensão mal daria para o aluguel de um cubículo, e eu precisava de dinheiro para meus remédios de asma. Ricardo veio me buscar. Durante a viagem, ele falava animadamente sobre seu trabalho, sobre os planos de uma viagem de férias com Mônica. Não perguntou como eu me sentia. Não mencionou a casa perdida. Era como se minha dor fosse um assunto inconveniente a ser evitado. Quando chegamos ao prédio dele, um condomínio moderno e impessoal, senti um aperto no peito. Aquele não era o meu mundo. Mônica nos recebeu na porta com um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem-vinda, Helena. Sinta-se em casa. A frase soou vazia, um roteiro decorado. Eu sabia instintivamente que aquela nunca seria minha casa, mas eu sorri de volta e agradeci, porque era o que se esperava de mim. O apartamento era impecável, decorado com móveis minimalistas e sem nenhuma foto de família nas paredes. Parecia uma página de revista, frio e sem vida. Mônica me mostrou o quarto. Era um cômodo pequeno nos fundos, originalmente um escritório, com uma janela que dava para uma parede de tijolos. Arrumamos o melhor que pudemos, ela disse, apontando para uma cama de solteiro e uma cômoda velha. Espero que goste. Eu assenti. Está ótimo, obrigada. Na primeira noite, deitada naquela cama estranha, ouvi a conversa deles vinda da sala. Ela não vai ficar muito tempo, vai? Mônica sussurrou. A resposta de Ricardo foi um murmúrio ininteligível, mas o tom era de quem apaziguava, não de quem defendia. Ali, no escuro, eu entendi minha verdadeira posição naquela casa. Eu era um problema temporário que eles teriam que tolerar. As regras começaram a surgir sutilmente na primeira semana. Helena, por favor, use este porta-copos. Os móveis são novos, dizia Mônica com seu sorriso forçado. Ricardo me abordou um dia na cozinha. Mãe, a Mônica tem um sistema de organização muito particular. É melhor deixar que ela cuide das coisas por aqui, para não atrapalhar. Fui sendo gentilmente empurrada para fora da vida da casa. Minha presença era permitida na sala de estar apenas se eu ficasse quieta em uma poltrona no canto. Qualquer tentativa de conversa era cortada com monossílabos ou com o aumento do volume da televisão. Eu passei a maior parte do tempo no meu quarto, lendo livros velhos que trouxe comigo. A solidão ali era diferente da solidão na minha casa. Lá, eu estava sozinha, mas em paz. Aqui, eu estava sozinha, mas cercada de hostilidade. Depois de um mês, Ricardo me chamou para uma conversa séria na mesa de jantar. Mônica estava ao lado dele, com uma expressão neutra. Mãe, estivemos pensando. Para organizar as finanças e facilitar tudo, seria melhor se eu cuidasse do seu cartão da pensão, ele disse, com a voz calma de quem oferece uma solução lógica. Eu pago o condomínio, a luz, a comida. Fica mais fácil centralizar tudo. Assim a senhora não precisa se preocupar com nada. Eu hesitei. O cartão na minha bolsa parecia a última conexão com minha independência. Mas e meus remédios? Minhas coisinhas? Perguntei. Não se preocupe, ele sorriu. Todo mês eu te dou um dinheiro para suas despesas. Confie em mim, mãe. Estou fazendo isso para te ajudar. A palavra ajudar
Era uma armadilha, mas eu estava encurralada, vivendo sob o teto dele. Com as mãos trêmulas, eu entreguei meu cartão e minha senha. Naquele dia, perdi a última chave da minha autonomia. No início do mês seguinte, Ricardo entrou no meu quarto e me estendeu 2 notas de R$ 50. Aqui, mãe, para a senhora passar o mês. Eu olhei para o dinheiro, sentindo o rosto queimar de humilhação. Minha pensão era de R$ 1.800. Mas, Ricardo, e o resto? Gaguejei. Ele suspirou impaciente. Mãe, as despesas aqui são altas. Sua parte na comida, na luz, na água. Isso é o que sobra. A senhora mal sai de casa, R$ 100 dá e sobra. Ele se virou e saiu antes que eu pudesse argumentar. Eu me sentei na cama, olhando para aquelas 2 notas. Era o preço da minha estadia, o preço da minha dignidade. Naquele momento, eu soube que não era mais uma mãe recebendo ajuda, mas uma prisioneira pagando por sua cela. Naquela noite, o aquecimento central do apartamento não foi ligado. O frio entrava pela fresta da janela. Enrolada em um lençol fino, eu tremia, e a asma apertava meu peito. A imagem de Roberto veio à minha mente com uma clareza dolorosa. Lembrei-me das noites de inverno na nossa casa, quando eu estava sentada lendo e ele se aproximava em silêncio, colocando um cobertor pesado e quente sobre meus ombros. Para você não pegar friagem, meu bem, ele sussurrava. O calor daquele gesto, o amor contido naquela simples frase, era um universo de distância do frio cortante daquele quarto. A comparação me partiu. O cuidado de Roberto contrastava brutalmente com o descaso de Ricardo. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente rolaram, silenciosas e amargas, pelo meu rosto envelhecido. Eu estava completamente sozinha. A partir daquele ponto, a gentileza forçada de Mônica desapareceu completamente, dando lugar a um desprezo velado. Ela começou a reclamar em voz alta, para que eu pudesse ouvir do meu quarto. Essa casa está com cheiro de mofo. São essas coisas velhas que sua mãe trouxe, dizia a Ricardo. Ela reorganizou os armários da cozinha, deixando uma única prateleira, a mais alta e de difícil alcance, para as minhas poucas coisas. Se eu estivesse na sala quando seus amigos chegavam, ela me apresentava como a mãe do Ricardo, que está passando um tempo com a gente, com um tom que deixava claro que minha estadia já havia se estendido demais. Cada suspiro dela, cada olhar de reprovação, era uma pequena tortura diária, projetada para me fazer sentir cada vez menor, mais invisível. Ricardo, por sua vez, tornou-se o eco perfeito da esposa. A fraca barreira de respeito filial que ainda existia desmoronou. Ele parou de me chamar de mãe, referindo-se a mim como ela, quando falava com Mônica na minha frente. Ela já comeu? Viu onde ela colocou o controle remoto? Certa noite, eu o ouvi dizendo a ela no corredor: tenha paciência, querida. Eu sei que é difícil, mas o que podemos fazer? Ela não tem para onde ir. A frase, dita como se eu fosse um animal de estimação indesejado, me feriu profundamente. Ele não me via mais como a mulher que o criou, mas como um fardo, um obstáculo para a vida perfeita que ele e Mônica queriam projetar para o mundo. A casa dele se tornou meu cativeiro. A tática de isolamento se intensificou. Eles começaram a fazer programas sem me incluir, o que era um direito deles, mas a forma como faziam era cruel. Saíam para jantar e eu só descobria quando ouvia a porta bater. Eu ficava na cozinha, comendo um pão com manteiga, enquanto imaginava eles em um restaurante, rindo. As refeições em casa se tornaram raras. Mônica passou a pedir comida por aplicativo apenas para os dois. O cheiro da comida quente invadia meu quarto, enquanto meu estômago roncava. Eles não ofereciam, não perguntavam. Era uma mensagem clara: você não faz parte disso. Você não pertence a este lugar. O silêncio deles era mais alto do que qualquer grito, uma parede invisível que me separava do resto da casa. Foi depois de um episódio particularmente humilhante que comecei a escrever. Mônica havia esquecido de comprar meu remédio para a asma, embora eu a tivesse lembrado na noite anterior. Ah, minha cabeça está a mil, Helena, com tantas preocupações, ela disse, sem um pingo de remorso. Tive que usar parte dos meus R$ 100 para comprar o medicamento na farmácia. Naquela noite, sentada na minha cama, peguei um caderninho que usava para anotar receitas e comecei a registrar o que acontecia. Não com emoção, mas com fatos. Dia 12.
Mônica não comprou meu remédio. Tive que comprar. Dia 15. Ricardo me deu $100. Disse que era o que sobrava. O caderno se tornou meu único confidente. Uma prova silenciosa de que eu não estava louca, de que a crueldade deles era real. Os meses se arrastaram, transformando-se em um semestre de opressão silenciosa. A esperança de que a situação fosse temporária se desfez, substituída por uma resignação pesada. Eu me sentia presa, sem saída. Para onde eu iria? Quem me ajudaria? O mundo exterior parecia distante, inalcançável. Minha vida havia encolhido para as 4 paredes daquele quarto. O caderno preto era meu único ato de resistência. Cada linha escrita era uma afirmação de que eu ainda existia, de que minha dor era válida. Eu não sabia o que faria com aquelas anotações, mas registrá-las me dava uma estranha sensação de controle. Era a minha história, a minha verdade, e ninguém poderia tirá-la de mim. E foi essa verdade, documentada em tinta, que eu entreguei nas mãos da doutora Carla, sabendo que o silêncio finalmente seria quebrado. O primeiro ataque direto à minha dignidade aconteceu na cozinha, cerca de 1 mês depois que entreguei meu cartão. Eu senti o cheiro de frango assado vindo do forno o dia todo, um aroma que me lembrava os domingos na minha casa. Meu estômago roncava de antecipação. Quando a noite caiu, vi Mônica e Ricardo se sentarem à mesa de jantar. Esperei que me chamassem, como se fazia em qualquer casa normal. Os minutos se passaram. O som de garfos e facas batendo nos pratos era a única coisa que quebrava o silêncio. Eles conversavam baixo, rindo de algo. Eu finalmente me levantei e fui até a sala de jantar, sentindo-me como uma pedinte. "O jantar está pronto?" perguntei, a voz um pouco trêmula. Mônica me olhou com uma surpresa ensaiada, como se tivesse acabado de notar minha presença ali. Ela limpou a boca com um guardanapo. "Ah, desculpe, Helena", disse ela, o tom falsamente doce. "Nós já jantamos. Pensei que você não estivesse com fome. Você passou a tarde toda no quarto." Ricardo não levantou os olhos do prato. Continuou comendo como se eu não existisse. A desculpa era tão esfarrapada, tão cruel em sua simplicidade. Eu olhei para a travessa vazia sobre a mesa, para os ossos de frango nos pratos deles. Não havia sobrado nada. "Ah, tudo bem", eu murmurei, sentindo meu rosto queimar. Eu não estava com muita fome mesmo. Voltei para a cozinha, abri o armário e peguei um pão velho. Comi com um copo d'água encostada na pia, enquanto ouvia as risadas deles na outra sala. Naquela noite, anotei no meu caderno: "Fui excluída do jantar. Comi pão." Algumas noites depois, a humilhação mudou de tática. Estávamos os 3 na sala de estar. Um silêncio pesado entre nós, quebrado apenas pelo som da televisão. Uma cena no filme me fez lembrar de algo. Senti uma onda de saudade de Roberto e, por um momento, esqueci onde estava. "Sabe, o Roberto adorava esse ator", comecei, a voz um pouco mais alta que um sussurro. "Ele sempre dizia que..." Eu ia contar a história de quando fomos ao cinema ver um filme antigo, e ele riu tanto que engasgou com a pipoca. Era uma lembrança feliz, uma pequena luz na escuridão em que eu vivia. Mônica continuou olhando para a tela, impassível. Ricardo, sentado na poltrona ao lado, nem se virou. Ele apenas esticou o braço, pegou o controle remoto na mesinha de centro e aumentou o volume da televisão. O som de uma perseguição de carros explodiu na sala, afogando completamente minhas palavras. A frase ficou suspensa no ar, inacabada. O barulho era tão alto que chegava a doer nos ouvidos. Eu me calei. Olhei para Ricardo, que mantinha os olhos fixos na tela, o rosto sem expressão. Mônica deu um sorrisinho de canto de boca, um brilho de triunfo nos olhos. A mensagem era clara. Minhas memórias não importavam. Minha voz não merecia ser ouvida. Meu passado, a vida que construí com o pai dele, era um incômodo a ser silenciado. Levantei-me devagar, sem dizer uma palavra, e caminhei de volta para o meu quarto. Fechei a porta e o som da televisão ficou abafado. Sentei na beirada da cama e senti um vazio imenso. Eles não estavam apenas me ignorando, estavam tentando apagar quem eu era. O inverno chegou, e com ele, o frio que sempre atacava minha asma. Eu tinha um pequeno aquecedor elétrico, um aparelho antigo que Roberto havia me dado, que eu ligava por 1 ou 2 horas antes de dormir para aquecer o ar do quarto. Numa noite particularmente gelada, eu estava deitada, lendo, com o zumbido suave do aquecedor ao meu lado.
A porta do meu quarto estava entreaberta e ouvi as vozes de Ricardo e Mônica no corredor. Eles falavam baixo, mas a raiva na voz de Mônica era inconfundível. Ela não estava tentando ser discreta. Ela queria que eu ouvisse. Eu não aguento mais, Ricardo. Você viu a conta de luz do mês passado? Foi um absurdo, ela sibilou. É esse aquecedor elétrico que sua mãe usa. Ela deixa essa porcaria ligada a noite toda. A acusação era uma mentira. Eu usava o aparelho com moderação, consciente dos custos. A resposta de Ricardo foi fraca, um murmúrio apaziguador. Calma, querida, eu vou falar com ela. Ela precisa entender que as coisas aqui são diferentes. É bom que você fale mesmo, Mônica retrucou. Não vou pagar uma fortuna para ela ficar quentinha enquanto a gente se aperta. O desprezo em sua voz me cortou. Levantei-me, atravessei o quarto e desliguei o aquecedor da tomada. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo frio que começava a se infiltrar pelas frestas da janela. Vesti mais um casaco por cima do pijama e me enfiei debaixo das cobertas finas, tremendo. O frio de fora não era nada comparado ao frio que senti dentro de mim. Naquela noite, a asma atacou com força. Uma semana depois, Ricardo me disse que precisávamos ir ao supermercado. Foi uma surpresa. Eu não saía de casa há semanas. Por um breve momento, senti uma faísca de esperança. A ilusão de um passeio normal entre mãe e filho. No corredor de chás, meus olhos encontraram a caixa do chá de ervas que meu médico recomendara para ajudar a abrir os brônquios. Era um pouco mais caro que os chás comuns, mas fazia uma diferença enorme na minha respiração. Peguei uma caixa e a coloquei delicadamente no carrinho. Continuei andando pelos corredores em silêncio, observando Ricardo encher o carrinho com coisas para ele e Mônica. Iogurtes importados, salgadinhos caros, um corte de carne nobre. Eu não disse nada. Apenas o fato de estar fora daquele apartamento já era um alívio. Chegamos ao caixa. Enquanto a operadora passava os produtos, Ricardo viu a caixa de chá. Ele a pegou, olhou o preço e fez uma careta. Mãe, isso aqui é muito caro, ele disse em voz alta o suficiente para que a moça do caixa e a pessoa atrás de nós na fila ouvissem. Para que isso? Pega aquele de saquinho normal que é bem mais barato. Senti meu rosto corar. Mas, meu filho, esse chá me ajuda a respirar melhor, eu expliquei, a voz baixa. O médico que recomendou. Ele balançou a cabeça, impaciente. Não dá, mãe. O orçamento está apertado este mês. Não podemos gastar com luxos. Ele devolveu a caixa de chá para a prateleira ao lado do caixa, como se fosse um item supérfluo, um capricho. A palavra luxo ecoou na minha cabeça, amarga como fel. Observei em silêncio, enquanto ele pegava a carteira. Logo depois de descartar meu luxo, ele colocou no balcão 2 garrafas de um vinho chileno caro e um pedaço grande de queijo brie. A Mônica adora esse queijo. Ele comentou com a moça do caixa, como se estivesse compartilhando um segredo agradável. Ele pagou por tudo, incluindo o vinho e o queijo que custavam 5 vezes mais que o meu chá, sem hesitar. A hipocrisia era tão descarada que me deixou sem ar. No caminho para casa, o silêncio dentro do carro era pesado, opressor. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar como um borrão. Ele não me via como sua mãe, que precisava de cuidados. Ele me via como uma despesa a ser cortada. Naquele dia, entendi que minha saúde, para ele, valia menos que um queijo importado. A crueldade de Mônica era mais sinuosa. Numa tarde, eu estava no meu quarto tentando ler, mas a porta estava entreaberta e eu a ouvia falando ao telefone na sala. A voz dela era melosa, cheia de uma falsa compaixão que me causou arrepios. Ela estava falando de mim, eu sabia. A amiga do outro lado da linha devia ter perguntado como eu estava, como estava sendo a adaptação. Mônica suspirou dramaticamente, um som calculado para gerar pena. Ah, amiga, nem me fale. É tão difícil, sabe? A gente tenta fazer de tudo, dar o nosso melhor, mas é complicado. Ela fez uma pausa e eu prendi a respiração, esperando o veneno que certamente viria a seguir. Eu podia imaginá-la do outro lado, balançando a cabeça, encenando o papel de nora sofredora e dedicada. E então veio. A verdade é que a velha está cada dia mais caduca e dramática, ela disse, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Inventa doenças, chora por qualquer coisinha, reclama de tudo. É um peso, sabe? O Ricardo anda tão estressado.
Às vezes acho que ela faz de propósito para chamar a atenção. A palavra velha me atingiu com a força de um tapa. Caduca. Dramática. Cada adjetivo era uma faca afiada. Fechei o livro que estava em meu colo. Levantei-me, caminhei até a porta e a fechei suavemente, para que ela não soubesse que eu tinha ouvido. Sentei-me à pequena escrivaninha, peguei meu caderno preto e a caneta. Com a mão firme, escrevi exatamente o que ela disse. Documentar aquilo me deu uma estranha sensação de poder. Era a minha palavra contra a dela, e a minha estava sendo registrada. A próxima humilhação veio no banheiro. Era um espaço pequeno, e eu sempre tive o cuidado de manter minhas poucas coisas organizadas em um canto da prateleira do armário, para não incomodar. Um dia, entrei para escovar os dentes e vi que a prateleira estava vazia. Meu shampoo, meu sabonete, meu creme para as mãos, minha escova de dentes, tudo havia sumido. Meu coração afundou. Por um momento pensei que ela tivesse jogado tudo fora. Olhei ao redor, desesperada, e então vi. No chão, atrás do vaso sanitário, havia uma caixa de plástico, daquelas de guardar ferramentas. Dentro dela, amontoadas de qualquer jeito, estavam todas as minhas coisas. Foi um choque. Colocar meus itens de higiene pessoal no chão, ao lado do vaso, era um ato de desprezo tão profundo que me deixou tonta. Nesse momento, Mônica apareceu na porta, secando as mãos em uma toalha, com um sorriso satisfeito no rosto. Ah, você viu! Resolvi dar uma organizada no armário. Estava uma bagunça, ela disse com a maior naturalidade. Ela apontou para a caixa no chão. Achei melhor separar as suas coisas, para não misturar, querida. Fica mais higiênico, não acha? A palavra querida soou como um insulto. Higiênico, como se meus pertences fossem sujos, contaminados. Eu a encarei, mas não consegui formular uma resposta. A humilhação era tão grande que me roubou as palavras. Apenas assenti com a cabeça, me abaixei, peguei minha escova de dentes da caixa no chão e comecei a escovar os dentes, sentindo o olhar dela sobre mim, vitorioso. A batalha pela minha sanidade se estendeu para fora de casa. Chegou a época de fazer a prova de vida anual no banco para continuar recebendo minha pensão. Eu sempre fiz isso sozinha, mas Ricardo insistiu em me acompanhar. É melhor eu ir junto, mãe. Vai que a senhora se confunde com os papéis. Sentamos em frente à mesa da gerente, uma moça jovem e atenciosa. Ela sorriu para mim. Dona Helena, que prazer revê-la. A senhora só precisa assinar aqui e colocar sua digital, por favor. Ela me estendeu o documento e a caneta. Eu estava prestes a pegar quando Ricardo se inclinou para a frente, interceptando o gesto e colocando a mão sobre a minha. Ele se dirigiu à gerente com um sorriso paternalista, como se eu fosse uma criança incapaz. Pode deixar que eu ajudo ela aqui, ele disse, a voz cheia de uma falsa solicitude. Ela mal sabe o que assina hoje em dia, sabe como é a idade. Eu cuido de tudo para ela. A gerente olhou de mim para ele e a expressão de respeito em seu rosto foi substituída por uma de pena. Ela me olhou como se eu fosse uma inválida. Senti o sangue subir ao meu rosto. Puxei minha mão debaixo da dele, peguei a caneta com firmeza e assinei meu nome no local indicado. Minha caligrafia saiu clara e forte, como sempre foi. Olhei diretamente para Ricardo. Eu ainda sei perfeitamente como assinar meu nome, meu filho, eu disse, a voz baixa, mas carregada de uma fúria gelada. Ele pareceu surpreso com minha resposta, mas o estrago já estava feito. Ele havia me diminuído na frente de uma estranha, minando a última gota de credibilidade que eu tinha. A crueldade deles não conhecia limites, chegando a usar a comida como arma. Certa noite, para minha surpresa, Mônica anunciou que havia preparado um jantar especial. Fiz uma moqueca, Helena. Você gosta, não é? Eu adorava moqueca, e o gesto inesperado me deixou desconfiada, mas faminta. Sentei-me à mesa e ela serviu os pratos. O meu parecia especialmente vermelho, coberto por algo que pareciam flocos de pimenta. Mesmo assim, agradeci e peguei o garfo. Na primeira garfada, senti minha boca pegar fogo. Era pimenta pura. A ardência desceu pela minha garganta, fechando-a instantaneamente. Comecei a tossir violentamente, uma tosse seca e asmática, lutando para puxar o ar. Meus olhos lacrimejaram e meu peito doía. Ela sabia que eu não podia comer nada muito picante por causa da minha condição. Eu me levantei da mesa, correndo para a cozinha em busca de um copo de água, ainda tossindo sem parar.
Mônica me olhou da mesa com uma expressão de falsa inocência. Nossa, que sensibilidade! Ela exclamou com um tom de deboche. É só um pouquinho de pimenta para dar um sabor. Não sabia que você era tão fresca. Ricardo continuou comendo, sem dizer uma palavra, sem me oferecer ajuda, sem nem mesmo olhar para mim. Ele era cúmplice do sadismo dela. Bebi 3 copos de água, mas a queimação na minha garganta e o aperto no meu peito demoraram a passar. Voltei para o meu quarto sem jantar, com o estômago vazio e o coração pesado. Eles haviam transformado uma refeição, algo que deveria nutrir, em um instrumento de tortura. A pressão psicológica aumentou. Uma noite, eu já estava deitada, lendo um livro para tentar esquecer o dia, quando a porta do meu quarto se abriu com força, sem nenhuma batida. Ricardo estava parado na soleira, a luz do corredor projetando sua sombra comprida sobre mim. Seu rosto estava contraído em uma máscara de irritação. Dá para saber o que foi agora? Ele perguntou, a voz agressiva. Fiquei sem entender. Como assim, Ricardo? Não aconteceu nada. Ele entrou no quarto, os punhos cerrados ao lado do corpo. Aconteceu sim. Essa sua cara de enterro o dia todo. Você anda pela casa como se fosse um fantasma com essa cara de vítima, de coitada. A gente te dá um teto, comida, e é essa a sua gratidão? As palavras dele eram absurdas, uma inversão completa da realidade. Eu era a vítima, e ele estava me acusando de agir como uma. Depois de tudo o que nós fazemos por você, ele continuou, a voz subindo de tom. O mínimo que você podia fazer era sorrir de vez em quando, mostrar que está feliz por estar aqui. A exigência era tão cruel, tão perversa, que me deixou sem palavras. Ele não queria que eu estivesse bem. Ele queria que eu fingisse que estava bem, para aliviar a consciência dele. Ele queria que eu atuasse no teatro que eles criaram, interpretando o papel da mãe idosa e grata, para que pudessem se sentir como bons filhos. A hipocrisia era sufocante. Gratidão? Eu finalmente consegui dizer, e minha própria voz me surpreendeu pela firmeza. Gratidão pelo quê, exatamente? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Ele me encarou, a raiva em seus olhos dando lugar a uma breve confusão. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ele bufou. Por ter um teto sobre a sua cabeça. Ele finalmente cuspiu as palavras. Tem muita gente em situação bem pior que a sua, sabia? Ele se virou bruscamente e bateu a porta com tanta força que o pequeno quadro na parede tremeu. Fiquei sentada na cama, no escuro, o coração batendo forte no peito. Não era medo o que eu sentia, era uma raiva fria, uma clareza cortante. A gratidão havia morrido, só restava a verdade. O ponto de ruptura final chegou alguns dias depois. A tensão na casa era palpável, um silêncio carregado de eletricidade. Mônica estava sentada no sofá da sala, fumando um cigarro atrás do outro. A fumaça densa pairava no ar, tornando o ambiente quase irrespirável para mim. Meu peito começou a apertar e a respiração ficou difícil. Eu sabia que precisava dizer alguma coisa. Aquilo não era mais sobre humilhação, era sobre a minha saúde. Reuni toda a coragem que me restava e me aproximei dela. Tentei manter minha voz calma e educada, para não provocar uma briga. Mônica, por favor, comecei. Será que você poderia fumar lá na varanda? A fumaça está realmente me fazendo mal. Eu tenho asma. Ela me olhou de cima a baixo, um sorriso de escárnio nos lábios. Soltou uma longa baforada de fumaça na minha direção, um ato deliberado de desafio. Ai, que drama, Helena, ela disse, revirando os olhos. A casa é minha, o sofá é meu, eu fumo onde eu bem entender. Se você está incomodada, o problema é seu. As palavras dela foram como um fósforo aceso jogado em um barril de pólvora. Eu fiquei parada, chocada com o desprezo explícito. Eu não estava pedindo um favor. Estava pedindo o mínimo de consideração pela minha saúde. Era uma fronteira que eu não podia permitir que ela cruzasse. A discussão que se seguiu foi o estopim de tudo. Ricardo, que assistia à cena de sua poltrona, levantou-se de um salto. O rosto dele estava vermelho de uma raiva desproporcional. Ele caminhou a passos largos na minha direção, o dedo em riste. Já chega! Você não manda em absolutamente nada nesta casa. Chega de dar palpite na nossa vida, de se meter onde não é chamada. Ele gritou, a voz ecoando pela pequena sala. Eu recuei um passo, surpresa pela violência em sua atitude.
Mônica observava tudo com um sorriso satisfeito, como alguém que assiste a um espetáculo que ela mesma dirigiu. Ele parou a centímetros de mim, o rosto contorcido, e então ele berrou as palavras que selaram seu destino e me deram a força para agir. Cala a boca! A mão dele se ergueu e veio em direção ao meu rosto. Quando saímos do quarto, Ricardo e Mônica estavam parados no meio da sala, como estátuas de raiva. Os dois policiais observavam-nos em silêncio, uma presença intimidadora que preenchia o ambiente. E então? Ricardo perguntou, a voz tentando soar autoritária, mas falhando miseravelmente. Já terminaram o interrogatório? Minha mãe deve ter inventado um monte de bobagens. Doutora Carla olhou para ele, o caderno preto na mão. Senhor, sua mãe não inventou nada. Ela documentou. Temos aqui um registro detalhado de abuso psicológico, financeiro e, esta noite, físico. O rosto de Mônica perdeu a cor. Isso é ridículo. É a palavra dela contra a nossa. Ela é uma velha senil. Doutora Carla deu um passo à frente, e sua calma era mais assustadora que qualquer grito. Não é apenas a palavra dela, é a palavra dela, documentada dia a dia, e a marca de 5 dedos no rosto dela. Senhora Helena, vamos para a delegacia. A assistente social pegou meu braço de leve, um gesto de apoio, e me guiou em direção à porta. Os policiais se moveram conosco, flanqueando-nos. Ricardo tentou bloquear o caminho. Vocês não podem levá-la. Ela está sob os meus cuidados. Um dos policiais colocou a mão no peito dele, empurrando-o para trás com firmeza, mas sem violência. Saia da frente, senhor. Agora. A autoridade na voz do policial fez Ricardo recuar. Mônica começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva e medo, não de remorso. Vocês vão se arrepender disso. Nosso advogado vai acabar com vocês, ela gritou. Eu não olhei para trás. Continuei andando de cabeça erguida, passando pela porta que por 6 meses havia sido a entrada da minha prisão. O ar frio da noite no corredor do prédio nunca me pareceu tão puro, tão libertador. Eu estava respirando de novo. No carro, a caminho da delegacia, doutora Carla me explicou a gravidade da situação deles. Dona Helena, o que seu filho fez hoje se enquadra na Lei Maria da Penha, que também protege os idosos em ambiente doméstico. A agressão física é um crime inafiançável em flagrante. Ela continuou, a voz calma e informativa. Além disso, o que eles fizeram com a sua pensão é apropriação indébita e abuso financeiro contra idoso, previsto no Estatuto do Idoso. O caderno da senhora é a prova principal. Cada anotação, cada data, transforma a defesa deles em pó. Eu ouvia em silêncio, absorvendo as palavras. Os nomes técnicos dos crimes davam uma forma concreta à minha dor. Não era apenas maldade, era ilegal, era punível. Aquele conhecimento me encheu de uma força fria e inabalável. Na delegacia, fui recebida por uma delegada, uma mulher de olhar firme e voz gentil. Ela me levou para uma sala reservada, me ofereceu um copo de água e sentou-se à minha frente. Dona Helena, eu sinto muito pelo que a senhora passou. Agora, preciso que me conte tudo, desde o começo. Com o caderno preto aberto sobre a mesa, eu relatei os últimos 6 meses. Falei sobre a comida negada, as humilhações, o dinheiro roubado, o chá que não pude comprar. Falei sobre o desprezo nos olhos de Mônica e a indiferença cúmplice de Ricardo. E então, contei sobre o tapa. Minha voz não tremeu. As lágrimas não vieram. Lembrei-me de Roberto, de como ele me protegia do frio com um cobertor. Ele teria ficado furioso, não com eles, mas por eles. Ele teria vergonha do filho que criou. Contar aquela história não era um ato de fraqueza, mas o primeiro passo para honrar a vida digna que ele sempre quis para mim. A delegada ouvia atentamente, fazendo anotações. Quando terminei, ela fechou o caderno. Dona Helena, seu relato é consistente e as provas são contundentes. O caderno, os recibos da farmácia que a senhora guardou, a marca no seu rosto, tudo isso constrói um caso muito sólido. Ela se inclinou para a frente. Seu filho será autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. E vamos abrir um inquérito para investigar o abuso financeiro. Sua nora será indiciada como cúmplice. O peso daquelas palavras me assentou nos ombros, não como um fardo, mas como a armadura que eu precisava. O que acontece agora? Perguntei. Agora, a senhora está sob a proteção da lei.
Eles receberão uma ordem de restrição e não poderão chegar perto da senhora. E nós vamos lutar para que eles devolvam cada centavo que tiraram. Enquanto eu dava meu depoimento oficial, reduzindo tudo a termo, doutora Carla organizava os próximos passos. Ela fez alguns telefonemas e, quando saí da sala da delegada, ela veio ao meu encontro. Consegui uma vaga para a senhora em um lar de acolhimento temporário. É um lugar seguro e tranquilo, onde a senhora poderá ficar até resolvermos sua situação de moradia de forma permanente. A ideia de ir para um abrigo me assustou por um instante, o estigma da palavra. Mas então olhei para o rosto gentil de Carla. É um lugar digno, Helena. A senhora terá seu próprio quarto, sua privacidade e, o mais importante, terá paz. A palavra paz era algo que eu não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido seu significado. Eu assenti. Eu aceito. Obrigada. Deixamos a delegacia. No caminho para o abrigo, o celular da doutora Carla tocou. Era um dos policiais que nos acompanhou. Ela atendeu e ouviu em silêncio, fazendo apenas alguns sons de concordância. Quando desligou, virou-se para mim no banco de trás. Eles voltaram ao apartamento. Ricardo foi preso, foi algemado no corredor, na frente de vários vizinhos que saíram para ver o que estava acontecendo. A imagem me veio à mente. Ricardo, sempre tão preocupado com as aparências, sendo levado como um criminoso comum. Mônica, que adorava se exibir como a rainha do condomínio, assistindo a tudo, humilhada. Não senti prazer naquilo, mas um senso de justiça inevitável. Eles haviam plantado o desprezo e agora colhiam a vergonha pública. O abrigo era uma casa simples, mas limpa e acolhedora. Uma senhora chamada Lúcia me recebeu com um sorriso caloroso e me mostrou meu quarto. Era pequeno, com uma cama, um armário e uma janela que dava para um jardim. Não havia móveis de design ou tapetes caros, mas o ar era leve e o silêncio era calmante. Naquela primeira noite, deitei na cama e, pela primeira vez em 6 meses, não tive medo de ouvir passos no corredor ou portas batendo. Eu estava segura. O choro não veio. Em vez disso, senti uma imensa sensação de alívio, como se um peso de 100 quilos tivesse sido retirado das minhas costas. Adormeci profundamente, um sono sem pesadelos, o primeiro em muito, muito tempo. Nos dias seguintes, comecei a entender o tamanho da minha vantagem. Recebi a visita de uma defensora pública, uma jovem advogada chamada Beatriz, que o Estado designou para o meu caso. Ela chegou com uma cópia do meu depoimento e o caderno preto em uma pasta. Dona Helena, eu li seu caso e preciso ser honesta, ela disse sentando-se à minha frente. Em 20 anos de carreira, raramente vi um caso de abuso tão bem documentado pela própria vítima. Este caderno não é apenas um diário, é uma prova irrefutável. A senhora construiu a própria acusação contra eles e fez isso de forma brilhante. As palavras dela me deram uma nova perspectiva. Meu ato silencioso de registrar a dor tinha se transformado na minha arma mais poderosa. Beatriz me explicou a estratégia. Vamos focar em 3 frentes: a criminal, pela agressão; a financeira, pela apropriação da sua pensão; e a civil, pedindo uma indenização por danos morais. Ela abriu o Código Civil e me mostrou os artigos. Eles subestimaram a senhora completamente. Acharam que, por ser idosa e estar em uma posição vulnerável, a senhora era fraca e ignorante. Esse foi o maior erro deles. Ela sorriu. Um sorriso de quem sabe que tem um caso ganho nas mãos. Eles não contavam com a sua dignidade, dona Helena. E é essa dignidade que vai condená-los. A palavra dignidade soou como música aos meus ouvidos. Era a única coisa que eles não tinham conseguido me roubar. A questão financeira era a mais complexa, mas Beatriz já tinha um plano. Eles vão negar que pegaram seu dinheiro. Vão dizer que a senhora deu por vontade própria para ajudar nas despesas. Ela previu. Mas nós vamos pedir a quebra do sigilo bancário deles. Vamos mostrar ao juiz os extratos da sua conta, com a pensão entrando e os extratos da conta deles mostrando para onde o dinheiro foi. Ela apontou para os meus recibos de farmácia. E estas notas provam que a senhora tinha que usar os míseros R$ 100 para comprar remédios essenciais, enquanto eles gastavam seu dinheiro com vinhos e queijos caros. Isso se chama enriquecimento ilícito às custas de um idoso. A pena para isso é severa.
A lógica era clara, a justiça, matemática. Quanto a Mônica, eu me preocupava que ela pudesse escapar, alegando que apenas Ricardo era o responsável. Beatriz balançou a cabeça. De forma alguma. Ela foi cúmplice em tudo. Testemunhou as humilhações, se beneficiou do dinheiro e, no final, provocou a agressão física com o cigarro. Ela é tão culpada quanto ele, e nós vamos provar isso. A advogada me garantiu que a lei não deixava brechas para esse tipo de cumplicidade. Ela queria a senhora fora de casa, queria seu dinheiro e usou o marido como instrumento. No tribunal, vamos mostrar exatamente quem ela é, a arquiteta de todo esse sofrimento. Saber que Mônica também seria responsabilizada me trouxe uma sensação de alívio. A justiça não seria completa se a mente por trás da crueldade saísse impune. Com a estratégia legal traçada, comecei a focar em mim. Doutora Carla me visitava regularmente no abrigo, trazendo atualizações e me ajudando a planejar o futuro. Ela me inscreveu em um programa de moradia social para idosos. Pode demorar um pouco, mas a senhora tem prioridade por causa da sua situação, ela explicou. Enquanto isso, a senhora está segura aqui. Eu comecei a participar das atividades do abrigo, conversando com outras mulheres que, como eu, estavam recomeçando. Descobri uma força em nossa resiliência compartilhada. Um dia, durante uma aula de jardinagem, coloquei minhas mãos na terra e senti uma conexão com a vida que eu achava ter perdido. Eu estava plantando sementes de novo, literal e figurativamente. Meu primeiro ato de verdadeira independência foi ir ao banco. Acompanhada por doutora Carla e com uma ordem judicial provisória em mãos, entrei na agência onde Ricardo havia me humilhado. Fui atendida pela mesma gerente jovem. Ela me reconheceu imediatamente e seu rosto se encheu de uma mistura de surpresa e respeito. Dona Helena, que bom revê-la. Expliquei a situação. Mostrei os documentos. Ela cancelou meu cartão antigo, que ainda estava com Ricardo, e emitiu um novo para mim. Ele será entregue no seu endereço temporário em 5 dias úteis, ela disse. Segurar aquele protocolo, a promessa do meu novo cartão, foi um momento de vitória silenciosa. Eu estava retomando o controle da minha vida, um passo de cada vez. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Mônica. A voz dela era irreconhecível, chorosa e desesperada. Helena, por favor, você precisa retirar a queixa. Você está destruindo a nossa vida. O Ricardo perdeu o emprego, nossos amigos não falam mais com a gente. Por favor, pense na sua família. A audácia dela me deixou sem fôlego. Ela não pedia perdão, pedia para que eu salvasse a reputação deles. A palavra família, na boca dela, era um veneno. Lembrei-me do meu rosto ardendo, da fumaça do cigarro, da caixa dos meus pertences no chão do banheiro. Respirei fundo, a calma tomando conta de mim. Mônica, eu disse, a voz firme e clara. Vocês não são mais a minha família. Vocês são apenas meus adversários no tribunal. Passar bem. E desliguei o telefone. A ligação dela foi a confirmação final de que eu estava no caminho certo. Eles não sentiam remorso pelo que fizeram, apenas medo das consequências. A preocupação deles não era comigo, mas com a imagem que haviam construído e que agora estava em ruínas. Naquela noite, peguei o caderno preto, agora guardado como prova em um envelope da defensoria. Mas eu não precisava mais dele. A história já não estava apenas naquelas páginas. Estava se tornando um processo legal, um registro público. A minha verdade silenciosa estava finalmente encontrando sua voz, e ela era mais alta e mais poderosa do que o grito do meu filho jamais poderia ser. Eu estava pronta para o que viesse a seguir. Eu estava pronta para a justiça. O dia do julgamento chegou 6 meses depois. Eu não os via desde aquela noite. Sentados no banco dos réus, eles pareciam versões encolhidas e desbotadas de si mesmos. Ricardo havia perdido peso, o terno caro parecia grande demais para ele. Mônica usava pouca maquiagem, e seus olhos estavam fundos e assustados. Quando nossos olhares se cruzaram, vi um lampejo de súplica no rosto do meu filho. Ele se inclinou para sussurrar com seu advogado, que então se levantou. Meritíssimo, meu cliente gostaria de se dirigir à mãe dele. O juiz me olhou e eu assenti. Ricardo se levantou, as mãos tremendo. Mãe, por favor, ele começou, a voz um caco. Me perdoe, foi um erro, um momento de raiva. Nós somos uma família. Diga a eles que foi um mal-entendido. Eu o encarei,
sentindo não a dor, mas uma calma gelada. Não há nada para dizer, Ricardo. A verdade não é um mal-entendido. Ela está escrita, página por página, naquele caderno. O juiz pigarreou, interrompendo o silêncio pesado. Ele pegou meu caderno preto, que estava sobre sua mesa como uma prova sagrada. A defesa alega que foi uma discussão de família que saiu do controle, disse o juiz, olhando diretamente para Ricardo e Mônica. No entanto, as evidências aqui pintam um quadro de abuso sistemático e cruel. Ele se virou para mim. Senhora Helena, para que conste nos autos de forma inequívoca, pode nos dizer qual foi o estopim da agressão naquela noite? Qual foi o seu ato que provocou uma reação tão violenta? Eu me ajeitei na cadeira, olhei para o juiz e minha voz saiu clara e firme, ecoando no silêncio do tribunal. Meritíssimo. Foi muito simples. Fiz uma pausa, sentindo o peso de cada palavra. Eu só pedi para minha nora não fumar perto de mim. Naquele instante, Mônica soltou um soluço alto que se transformou em um choro convulsivo. O som da derrota dela foi a única resposta necessária. A sentença foi lida em seguida e cada palavra era um tijolo na reconstrução da minha dignidade. Ricardo foi condenado por lesão corporal e violência doméstica, recebendo uma pena de 2 anos de serviço comunitário, uma multa de R$ 20.000 e a obrigação de frequentar um grupo de reeducação para agressores. Uma ordem de restrição de 300 metros foi imposta. Mônica foi declarada cúmplice em todas as acusações de abuso psicológico e financeiro. Financeiramente, a ruína deles foi completa. Gastaram mais de R$ 40.000 com advogados. A justiça ordenou a devolução integral dos R$ 10.200 da minha pensão, com juros e correção monetária. Para pagar as dívidas, tiveram que vender o segundo carro. Socialmente, o castelo de cartas deles desabou. Ricardo foi demitido do cargo de gerente de vendas quando o escândalo veio à tona. A família de Mônica, horrorizada, cortou relações. Eles se tornaram párias no condomínio onde antes reinavam. Roberto teria vergonha do filho, mas orgulho da minha força. Eu estava me protegendo do frio, finalmente. Hoje, quase 1 ano depois, sei exatamente onde cada um está. Ricardo e Mônica ainda moram naquele mesmo apartamento, que me disseram ter se tornado um mausoléu de ressentimento. Ele não conseguiu outro emprego na sua área e faz trabalhos temporários, ganhando uma fração do que ganhava. Mônica teve que voltar a trabalhar em uma loja de shopping, um emprego que ela sempre desprezou. Estão afogados em dívidas e mal se falam. O casamento perfeito que eles tanto se esforçavam para projetar virou pó. Estão completamente isolados, sem amigos, sem família, presos juntos na consequência de suas próprias escolhas. Eu, por outro lado, vivo em um pequeno e ensolarado apartamento de 1 quarto em um programa de moradia para idosos. É simples, mas é meu. É um lar, não apenas uma casa. Minha pensão de R$ 1.800 cai na minha conta, e eu administro meu próprio dinheiro. A restituição me deu uma reserva de emergência que me traz segurança. A paz que encontrei aqui não tem preço. Reatei os laços com uma prima e fiz amizade com minhas novas vizinhas. Nós tomamos café juntas às terças-feiras. Todas as manhãs, cuido do meu pequeno vaso de violetas na janela, que floresce o ano todo. Aprendi que a dignidade não está no tamanho da casa ou no saldo da conta bancária. Está na liberdade de ser quem você é, sem medo, sem humilhação. Aquele caderno preto me ensinou que a nossa verdade, por mais silenciosa que seja, tem um poder imenso quando finalmente encontra uma voz. Ninguém deveria ter que suportar o que eu suportei, acreditando que não há saída. Se você ou alguém que você ama está passando por uma situação de abuso, saiba que existe ajuda e que sua voz merece ser ouvida. O silêncio só protege o agressor. Às vezes, à noite, sento na minha poltrona perto da janela e olho para a cidade. Não sinto mais raiva nem amargura. Sinto apenas uma serenidade profunda. Lembro-me de Roberto, não com a dor da perda, mas com a gratidão pela vida que tivemos. Sinto que ele aprovaria este meu pequeno castelo, este meu porto seguro. Ele sempre quis que eu estivesse protegida e aquecida, e eu finalmente aprendi a fazer isso por mim mesma. O grito de "cala a boca" não ecoa mais nos meus pesadelos. Foi substituído pelo som suave do vento na minha janela
e pelo ritmo da minha própria respiração, calma e regular, eu estava em paz. Estava em casa, e finalmente, depois de tanto tempo, eu estava respirando livremente.